Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Vamos ler o 3 também. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Amados, eu gostaria muito de falar com você que anda abalado na sua fé. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas que andam com a sua fé abalada. E essa é a hora de colocar a fé em ação. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja destruída pelos problemas e pelas dificuldades. Não, queridos. É na hora da luta, é na hora da dificuldade, do problema que nós precisamos exercer a nossa fé. A fé, ela é a certeza de coisas e a convicção de fatos. Coisas que se esperam e fatos que se não veem. Não é isso que está falando aqui na palavra? Então nós vamos compreender isso, que é o que a gente não está vendo. Você não está vendo nenhuma luz, vamos dizer assim, no fundo do túnel. Você não está vendo nada acontecer. Você olha e parece que as coisas estão ficando pior, mas você crê, porque você crê no Deus Todo-Poderoso que vai fazer. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se você vê, não é fé, não é? A fé você não vê, mas você crê. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas têm duvidado que Deus pode fazer, não é? E duvidado do próprio Deus, duvidado do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque nós não temos nenhum motivo para duvidar de Deus, para duvidar das suas promessas, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Nós não podemos continuar vivendo assim. Principalmente você que é cristão. Você que é cristão, você precisa urgentemente pedir perdão para Deus e corrigir. Por quê? Porque você está pecando. Não crer em Deus, não confiar em Deus é pecado, não é? Duvidar de Deus, não é? Do amor dele, do perdão dele, da palavra dele, é pecado, queridos. E nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e dizer: Senhor, tem misericórdia, eu quero confiar, acreditar que tudo tu podes, como a tua palavra diz. E nós precisamos entender, querido, a fé, ela tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. A fé tem Deus como objeto e a palavra dele é o fundamento. Então, como duvidar? Porque Deus falou, irmãos, vai acontecer. Nós temos que crer. Se Deus prometeu, nós temos que confiar que Ele vai cumprir com a sua promessa, porque Ele não falha, Ele nunca falha. Então nós não podemos ter essa fé abalável, essa fé muitas vezes negativa, né? Que crê só no que é ruim, que só vê o que é ruim, que só vê a calamidade, que só vê o fim. Não, não é isso que a palavra do Senhor diz. Qual que é o fundamento da sua fé? Não é a palavra? Ou não é a palavra? Porque se não for a palavra de Deus, precisa ser a palavra de Deus. Não é o noticiário do jornal, não é a calamidade pública que está acontecendo, não é a pandemia. Não, é a palavra de Deus. Promessa de Deus, irmãos, são promessas de Deus, se cumpre. Palavra de Deus se cumpre. A própria palavra do Senhor fala que passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Então a gente precisa se voltar para o Senhor e voltar. A fé, querido, é isso. Ela não é um pensamento positivo, uma crendice qualquer. A fé, ela tem em Deus o objeto. Ele é o objeto da nossa fé. E a palavra dele é o nosso fundamento. Então, nós precisamos nos voltar. E é isso que o Senhor está falando para você nessa manhã. Que você se volte e que você creia nele, né? Por que duvidar? Por que caminhar duvidando que Deus está agindo, duvidando da ação de Deus, de que Deus está fazendo, ou de que Deus pode fazer, ou de que Deus vai fazer? Aqui, nesse capítulo 11 de Hebreus, te aconselho a ler todo o capítulo, vai falar dos heróis da fé. Pela fé eles receberam as bênçãos, porque eles creram, independente da circunstância, independente da situação, eles creram e foram abençoados, né? Fala inclusive aqui do Abraão, né? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e cumpriu e recebeu a bênção de Deus. Então creia.
Joga fora essa incredulidade. Não dê lugar para esse espírito imundo de dúvida, de incredulidade. Não. Expulse isso da sua vida e se volte para o Senhor. Que Ele seja o objeto da sua fé. Que a palavra dele seja o fundamento da sua fé. E que você possa crer no que Ele fala e viver o que Ele manda, o que Ele fala, o que Ele orienta. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.